E olha aí, fiel torcida corintiana, muita informação no timão, hein? O Gabigol tá cada vez mais perto do timão. E o Wesley pode estar de saída e o timão pode levar aí uma bala, 50 milhões de euros pelo Wesley. Será que vale a pena vender? E também tem tudo sobre o acerto do Corinthians com duas propostas na mesa milionária sobre os direitos de transmissões. Então não pula esse vídeo, fica até o final para você ficar bem informado aí com todas as notícias desse final de semana do Timão. Tem muita coisa importante para você, fiel torcedor, então fica ligado, hein? Mas antes da gente ver, deixa o like para fortalecer o canal e se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão e sem mais demora, vamos reagir então o Nicola, o Chico Garcia e o Samir Carvalho atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians. Para falar agora sobre Gabigol, mais um capítulo escrito e cada vez o Gabigol vai ficando mais longe do Flamengo. É que nesse sábado, no empate em 0-0 do Flamengo contra o Fluminense, o Gabigol voltou a ser relacionado depois de um período machucado e não saiu do banco de reservas. O Tite colocou em campo o Bruno Henrique na volta do intervalo, o Igor Jesus e o Matias Vinha, além do Alan e do Vitor Hugo. Essas duas últimas substituições aos 34 do segundo tempo. O Pedro foi um dos substituídos. E em vez de o Gabigol entrar, quem foi o escolhido foi o Vitor Hugo. A torcida que estava no estádio não gostou da substituição, nas redes sociais ainda menos. Até porque entende-se que no Flamengo tirar um centroavante para colocar um meio-campista não é algo bacana. Especialmente quando há no banco de reservas o maior artilheiro da história do Flamengo em finais de Libertadores da América. O momento do Gabigol é ruim, especialmente por conta da péssima relação com o Tite. O atleta tem só 8 jogos na temporada, 2 gols e nenhuma assistência. A soma de minutos dele é de 294 minutos. Isso equivale a pouco mais de 3 jogos completos. 294 minutos. E dos 8 jogos que o Gabigol esteve em campo, em 2 ele foi titular e 6 na condição de reserva. Tá muito claro para todo mundo, até para quem não queria ver, que o Gabigol não faz parte dos planos do Tite e também do Flamengo. Aqueles que defendem uma renovação de contrato, isso não vai acontecer. O Gabigol não vai aceitar ficar no Flamengo diante desse cenário e o Flamengo também não vai topar bancar os 3 milhões de reais mensais que haviam sido combinados no ano passado, que causou enorme estresse, inclusive. O cenário se desenha da seguinte maneira: a partir da metade do ano, o Gabigol vai poder assinar um pré-contrato e ele vai escolher as melhores propostas, ou a melhor proposta entre todas as ofertas. Haverá times do Brasil, assim como haverá times de fora. O fato de estar livre no mercado, podendo assinar sem grande custo, vai fazer o Gabigol se tornar peça interessante também para clubes europeus. No Brasil, o Corinthians, o Palmeiras e o Bahia são aqueles que analisam com mais atenção a história do Gabigol, mas não pretendem fazer grande alarde agora para que possam ter a chance de fechar com o Gabigol a partir de julho. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Timão é dono da terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. Isso consta no orçamento alvinegro para 2024. Folha do Corinthians gira na casa de 21 milhões de reais, para ser bem preciso, 20 milhões e 900 mil. Só atrás do Flamengo, com uma folha acima de 35 milhões de reais, e do Palmeiras, que tem uma folha de mais ou menos 26 milhões de reais. Importante contar que a folha atual do Corinthians é inferior em apenas 1 milhão de reais na comparação com o time do ano passado, que correu o risco de rebaixamento. Mas é bom dizer que esse time atual, com 21 milhões de reais de folha, fez muito feio no Campeonato Paulista, sendo eliminado num grupo que tinha 4 times. Eram 16 participantes do Paulista, 8 passaram para a fase de mata-mata e o Corinthians não conseguiu ficar entre os 8 finalistas. Só para lembrar, desses quase 21 milhões de reais de folha, 10 milhões e 700 mil são em carteira. 6 milhões e 400 mil são em direitos de imagem, o restante em encargos trabalhistas, férias e afins, somando 3 milhões e 800 mil reais. O Corinthians havia atrasado na gestão Augusto Melo 2 meses de direitos de imagem, que equivalem a mais de 13 milhões ou quase 13 milhões de reais. O Augusto, na quarta-feira da semana passada, fez a quitação às vésperas do jogo contra o São Bernardo. Coincidência ou não, o time jogou bem e despachou o Bernot e está na terceira fase da Copa do Brasil. Para de te atualizar sobre o Corinthians, Timão tem em mãos 2 propostas nesse momento em relação a direito de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. O Corinthians é o único que ainda não se definiu. Ele saiu da Libra, grupo que já assinou com a Globo e não faz parte do Forte Futebol. O Forte Futebol havia feito uma proposta ao Corinthians
A resposta não foi dada pelo Corinthians até a última quarta-feira. O Forte Futebol retirou essa proposta e a partir daí o Corinthians passou a navegar e negociar de maneira solo. A primeira proposta foi da Brax, uma agência de marketing do Rio de Janeiro que já tem negócios com o Corinthians. Foi a Brax, por exemplo, quem acertou recentemente as placas de publicidade com Augusto Melo por 240 milhões de reais, contrato de 5 anos ou 48 milhões de reais por temporada. A oferta da Brax é de 240 milhões de reais pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro por ano. A Brax ainda se compromete a pagar mais 30 milhões de reais num valor máximo de acordo com a classificação final do Timão no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A Globo fez uma proposta posterior à Brax e ofereceu 240 milhões de reais. Não há esse plus de 30 milhões de reais relacionados à performance do Corinthians. O Timão prefere fechar com a Globo, porque entende que a presença na principal emissora de TV pode assegurar mais valor, por exemplo, a seus patrocinadores. Uma coisa é você ter seus jogos transmitidos na Globo, outra coisa é você ter seus jogos transmitidos em qualquer outra emissora do país. Mas o Augusto Melo tem trabalhado nos bastidores para que a Globo melhore essa proposta e chegue pelo menos aos 270 milhões com bônus que o Timão já tem da Brax. Essa definição deve acontecer nos próximos dias e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Quero contar para vocês sobre 2 atletas que bateram na trave e estiveram muito próximos de serem contratados de acordo com o próprio presidente do clube, o Augusto Melo. Alguns dias atrás, eu e outros jornalistas que cobrem o Corinthians tivemos a oportunidade de bater um papo com o Augusto por cerca de 1 hora e pouco, 1h20. E durante esse papo, conversamos sobre reforços e tal, ele falou sobre o Gabigol, que foi a não contratação mais midiática, mas não é essa uma das contratações que estiveram mais perto. Sobre o Gabigol, ele contou que existiram conversas, que a coisa poderia ter avançado, mas acabou melando. Os 2 atletas que quase foram contratados, que bateram na trave, foram Caio Alexandre e Soteldo. Caio Alexandre, meio atacante, pertencia ao Fortaleza. O Corinthians fez proposta, se acertou com o Fortaleza. Na hora de fechar com o jogador, viu o Caio Alexandre preferir a mudança pro Bahia. Negócio com o Tricolor foi fechado em 5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais. Houve uma frustração grande dentro do Corinthians porque entendia-se que o Caio Alexandre teria um papel de protagonista no Timão de 2024. Segundo reforço que quase foi contratado, Soteldo. O atacante venezuelano do Santos, num primeiro momento o Mano Menezes não queria, o Soteldo demonstrou a intenção de se mudar para o Timão, o Corinthians fechou tudo com o Soteldo e na hora de bater o martelo com o Grêmio apareceu, com o Santos apareceu o Grêmio. E aí o Santos preferiu negociá-lo por empréstimo nas mesmas condições com o Grêmio do que reforçar um rival. Havia preocupação de que o Soteldo arrebentasse com a camisa do Corinthians e isso gerasse ainda mais críticas à nova diretoria, incluindo o presidente Marcelo Teixeira. Soteldo foi para o Grêmio, iniciou bem a temporada, fazendo bons jogos, gols e assistências, mas, como sempre, sofreu uma lesão e ainda não há data para voltar. O que você pensa sobre Soteldo e Caio Alexandre? Fariam falta nesse time do Corinthians? Quero aproveitar para fazer uma outra pergunta. De todos os reforços corintianos, qual foi aquele que você mais gostou? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Eu vou responder. Para mim, aquele que mais está jogando até agora é Ranieri, ex-volante do Cuiabá. Uma possibilidade aí, bem forte, do Real Betis, da Espanha, chegar com tudo na próxima janela para tirar o Wesley do Corinthians. É óbvio que a gente não está falando de uma situação imediata agora, mas é bom a gente começar, e especialmente o Corinthians, a se planejar, a refletir sobre, porque ele recém está se firmando no time titular. Cara, eu tava pegando os números do Wesley, ele tem, nessa temporada, ele tem 10 jogos e 6 como titular. Ele tem só 2 gols e 1 assistência. Na carreira, no profissional do Corinthians, ele tem 4 gols marcados, porque ele só tem 48 jogos e só 17 como titular. Ele vinha entrando muito, né? Ele tem 17 jogos como titular, de quase 50 que ele participou. É muito recente. Só que é óbvio, né? Ele tá jogando muita bola. Ele é um jogador, tem só 18 anos, e isso, cara, isso faz toda a diferença para o mercado externo. Quando você vê um jogador despontando assim no time de cima de um clube como o Corinthians, os caras crescem o olho, não tem jeito. Então, ele tem sido muito mais do que números aqui. Você vê que o Wesley tem sido um cara que muitas vezes não aparece na estatística final, né, de gols e assistências, mas provavelmente tem de dribles, de 1 contra 1, de vitória pessoal. É um cara que tem sido muito participativo pelo lado esquerdo e resolveu esse problema, que era uma função ali que o Corinthians estava buscando um jogador e o Wesley simplesmente tomou conta da posição esse ano.
numa maturidade maior, o time também ajudou, a chegada do Antônio Oliveira, mesmo com o Mano Menezes, ele ainda estava sendo já um cara mais, digamos assim, influente no jogo. Agora, então, nem se fala. Então, é o melhor momento do Wesley com a camisa do Corinthians, no profissional do Timão. Tem mais alguns meses até a janela do meio do ano, né? Porque a janela europeia está fechada, né? É bom que a gente diga isso, não tem como chegar uma proposta agora, mas o que vem é uma sinalização. E quando vem uma sinalização, a gente já sabe que isso pode acontecer. A ESPN, inclusive, acha que outros clubes da La Liga podem se interessar pelo Wesley. E vai depender, inclusive, do futebol dele até o meio do ano, né? E é aquela dicotomia, né? Aquela coisa louca que você, obviamente, não tem que torcer por um moleque dar errado, né? Mas quanto mais você torce para ele ir bem no Corinthians, mais ele vai chamar a atenção. Não tem muito o que fazer. Ele vai jogar a Sul-Americana, vai se destacar no continente, vai jogar a Copa do Brasil, né? As próximas fases, daqui a pouco desponta também, o Corinthians avançando sempre ajuda, e especialmente o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco chamado por uma seleção de base, uma lista de Olimpíada, né, que ele até não vem figurando aí, mas daqui a pouco, gente, pelo que ele está jogando demais, ele está cada vez mais maduro, e a tomada de decisão está melhorando, e é um jogador que está crescendo muito, assim, numa função que todos os técnicos gostam. Então, assim, o Wesley pode sair para o Real Betis. O Corinthians tem 70% dos seus direitos. O Augusto Melo revelou que recusou uma proposta já de 8 milhões de euros e a multa rescisória para o mercado externo é de 100 milhões de euros. Eu acho muito difícil que ele seja vendido por esse valor. Mas como o Corinthians tem 70%, a informação é que o Corinthians gostaria de algo próximo dos 50 milhões de euros pela sua parte. E aí, né, teria uma negociação aí para comprar a sua totalidade no valor de 70 milhões de euros, por exemplo. É um valor considerável. Será que o Corinthians vai conseguir? O Samir apurou, inclusive, que a saída do Luiz Henrique, né, que veio para o Botafogo, deixou essa lacuna e que o Real Betis estaria em busca de um substituto. E o Wesley, digamos assim, reúne todas as características necessárias. Eu também acho. Então, acho bem preocupante para essa situação. Acho que o Wesley pode realmente deixar o Corinthians na próxima janela. Se o Corinthians segurar mais um pouco, porque essa era uma promessa do Augusto, né? Que os caras só vão sair depois de se firmarem no time titular e por valores consideráveis, bom, talvez ele consiga segurar um pouco mais. Mas se ele não conseguir, então que ele venda por valores, né, interessantes, porque nos últimos anos o Corinthians se notabilizou por vender muito mal as suas joias, por doar as suas joias, por entregar os seus garotos para Zenites e clubes afora, né? Então o Augusto prometeu, foi uma promessa de campanha dele, que os garotos aqui seriam valorizados e ficariam no clube o máximo possível. E se tiver que sair, que saia por valores que realmente não dá para você discutir. E aí, o que você acha disso tudo? Tem como segurar? Comenta aqui. Tem muita coisa aí para a gente falar. Sobre os direitos de televisão, o que me falaram é que o Corinthians recebeu uma proposta da Globo, que é da Libra, uma proposta de 240 milhões, tá? O mesmo valor que foi oferecido pela Abrax. Então, o Corinthians hoje tem em mãos duas propostas idênticas. Para não falar que são idênticas, não são idênticas, na verdade, para falar que não são idênticas, repito, porque não são, a Abrax tem uma vantagemzinha a mais, que são aquelas bonificações que a Globo também dá. Só que parece que da Abrax é um pouquinho mais, tá? Na questão de bonificações. Eu senti, aí é só um feeling, que o Corinthians ficou mais interessado com a proposta da Abrax. Mas eu não sei também se o Corinthians está fazendo isso para que a Globo venha aumentar a proposta. Hoje não dá para dizer, estou com o nariz ardendo de veneno aqui. Hoje não dá para dizer, eu tenho rinite, aí o cheiro do veneno, né, me atacou aqui. Não dá para dizer que o Corinthians vai fechar com a Globo, tá? E não dá para dizer que o Corinthians vai fechar com a Abrax hoje. E me passaram também que existe uma outra opção parecida com a da Abrax, que eu não sei qual é, não quiseram me falar, e que não é a Liga Forte, porque a Liga Forte foi o Corinthians que recusou a Liga Forte. Então, gente, a informação para vocês na temperatura certa é essa. O Corinthians não foi o Corinthians que tomou um não da Libra
forte, da liga forte. Não foi o Corinthians que tomou esse não, foi o Corinthians que, né, enfim, encerrou as negociações, tá? Encerrou as negociações com a Libra forte, e o Corinthians não recebeu uma proposta. De 300 milhões da Globo, tá? Não recebeu. Não recebeu, só um segundinho, da Globo de 300 milhões, o Corinthians recebeu uma proposta de 240 milhões, são 60 milhões a menos, tá bom? São 60 milhões a menos. Então, é a informação na temperatura certa para vocês, tá? Se alguém perguntar isso para a diretoria corintiana, seja para qual dirigente for, eles vão confirmar. Eu garanto para vocês que eles vão confirmar. Eles vão confirmar o que eu estou falando aqui, tá? Que são 60 milhões a menos, tá? Ó, no mínimo 300 milhões. Eu não sei quanto vocês acham quanto que o Flamengo, né? Se vocês acham que isso está certo, esse valor de 240 milhões é justo, mas eu senti que o Corinthians não vai fechar por esse valor, tá? Não vai fechar, porque senão já tinha fechado, até porque já recebeu, né? Já recebeu aí a proposta tanto da Abrax como também da Globo, né? Da Liga, né? Da Libra, e o Corinthians não fechou ainda. Então nós vamos ter que aguardar. Essas são as informações. É bom lembrar que se o Corinthians fechar com a Globo, o Corinthians vai passar na TV aberta, na TV fechada, Sport TV e Premiere, tá? Parece que fica um pouquinho mais organizado, mas não é impressão nossa também. Agora, se o Corinthians fechar com a Abrax ou com uma outra, aí a situação muda, né? O Corinthians vai passar na TV aberta ou na Bandeirantes, porque a Abrax já fechou quando a Abrax, os contratos que a Abrax fechou foi com a Bandeirantes, tá? Pode ser SBT? Pode, mas pode acontecer do Corinthians os jogos do Corinthians serem transmitidos na Bandeirantes, se fechar com a Abrax. Na TV fechada pode rolar uma ESPN Brasil, e no streaming pode rolar a TV Cazé ou qualquer outra interessada, mas eu acho que hoje a Cazé é a mais forte nesse sentido, né? A gente não sabe. Então é uma coisa mais desmembrada, tá? O SBT também pode estar na parada, mas tem que ser um contrato desse daí parecido. Vamos ver. Com quem o Corinthians vai fechar, mas o importante é vocês, né, ficarem sabendo disso. A informação, como eu gosto de falar aqui, na temperatura certa. Não existe 300 milhões da Globo, existe uma proposta de 240 milhões de reais. Essa é a proposta que a Globo fez, idêntica, né, à proposta da Abrax. A Abrax um pouquinho melhor, né? Repito de novo, né, não é idêntica, um pouquinho melhor. O valor fixo é o mesmo, é idêntico, o valor fixo é idêntico, mas a Abrax com umas bonificações um pouco melhores. O Corinthians até me citou isso, que a Abrax é um pouco melhor, tá? Então essa é a grana que o Corinthians hoje está tentando negociar, né, para resolver aí os seus problemas. É bom lembrar que existe, né, existe um valor adiantado que ajuda muito, coisa de 60 milhões, coisa de 30 milhões, enfim, que são adiantados aí esses valores e acabam ajudando demais os clubes, tá? Então, gente, muito obrigado aí pelo carinho, vai deixar. E continuando falando do Timão, fiel, o Gabigol nesse sábado não foi utilizado aí na equipe do Flamengo pelo Tite, e aumentou o burburinho aí nas redes sociais da saída do jogador. Ele está cada vez mais longe do Flamengo. E será que cada vez mais perto do Timão? Será que vale a pena o Corinthians aí contratar o Gabigol com um salário absurdo? O Corinthians não quer pagar luva, só quer pagar apenas o salário. E entende aí, está estudando uma possibilidade de firmar
um pré-contrato com o jogador na metade desse ano, fiel. Os números do Gabigol nesse ano como jogador são ruins. Ele não vem jogando aí com o Tite. Parece que os caras tá empurrando com a barriga, ou o Gabigol tá fazendo uma força para sair do Flamengo e cavando um espaço dele em algum outro time, né? A gente não sabe, mas será que vale a pena o Corinthians contratar o Gabigol, fiel? Vocês concordam com isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas a notícia é essa. O Corinthians, o Augusto Melo, né, que prometeu na sua campanha aí jogadores de alto nível, e um sonho da diretoria era o Gabigol e ainda continua sendo o Gabigol, e o Corinthians está firmando aí, está querendo firmar um pré-contrato com ele na metade desse ano. A cada dia que passa, o Gabigol aí tá mais longe do Flamengo e mais perto do Timão. O importante é saber se vale a pena o investimento. Será que ele chega para tumultuar o vestiário? Muita gente na rede social vem comentando isso, né? Que ele pode estragar aí o convívio da equipe no elenco, vai chegar aí ganhando uma bala. Deixa a sua opinião nos comentários se você contrataria ou não o Gabigol, fiel. Mas já deu o que falar essa história, né? Eu já me cansei de falar de Gabigol aqui nesse canal. Mais um capítulo nessa novela e toda vez aí tem notícia sobre o Gabigol. Acho que cabe aí Augusto Melo, sei lá, mano, já falar, ó, vamos tentar ou não vamos, tá ligado? Já meter um ponto final nessa história, que essa novela tá chata, né? Tá chata pra caramba, não acaba parece que não acaba nunca. Mas por enquanto é isso. O Corinthians está apenas estudando aí uma possibilidade. Já conversou aí com. Já teve uma reunião entre eles, né? Sobre mais reforços. E o Corinthians cogita aí mais 4 contratações. Sendo aí pelo menos mais 1 ou 2 atacantes. E quem sabe esse atacante pode ser o Gabigol? Era um sonho do Augusto Melo, né? E o Augusto Melo ainda sonha em ter o Gabigol no timão. E você, fiel torcedor corintiano, você aceitaria? Vale a pena o Corinthians ir atrás do Gabigol de novo? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu vou mandar um salve para você. Tamo junto. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Então ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe cada um. Tamo junto e vai, Corinthians!